Inglaterra, 1621. Um homem caminha pelos corredores frios de Oxford. Ele é brilhante, erudito, respeitado, mas por dentro, algo está se despedaçando. Seu nome é Robert Burton, e ele acabou de terminar um dos livros mais importantes e perturbadores da história da medicina, The Anatomy of Melancholy. Mais de 900 páginas tentando entender um inimigo invisível. Um peso que esmaga a alma, uma tristeza sem nome, sem razão aparente. Burton descreveu algo que ele mesmo vivia. Uma angústia da mente, um tormento perpétuo, sem febre, mas pior que qualquer febre. Ele chamou aquilo de melancolia, na época, o termo médico-filosófico para um mal da mente e do corpo. Hoje reconhecemos que parte desse sofrimento é o que chamamos de depressão. E aqui está o detalhe assustador. Mais de 400 anos depois, esse inimigo continua vencendo batalhas. Hoje, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão. No Brasil, são 16 milhões. E os números só crescem. E a pergunta é, por quê? E mais importante, o que Burton e milhões de pessoas ao longo da história não sabiam sobre a química do cérebro? E sobre como o intestino, os nutrientes e até a luz do sol influenciam diretamente nossas emoções? Durante séculos, a depressão foi tratada como preguiça, fraqueza moral ou até como pecado. Na Idade Média, acreditava-se que era obra de demônios. No século XIX, médicos recomendavam sangrias e isolamento. Até que, na década de 50, algo inesperado aconteceu. Médicos estavam testando um novo remédio para a tuberculose. O nome? Iproniazida. E perceberam algo estranho. Pacientes tuberculosos que tomavam o medicamento começavam a sorrir, a cantar pelos corredores, a sentir esperança. Pela primeira vez na história, a medicina havia identificado uma substância sintética criada em laboratório capaz de alterar o humor de forma clinicamente observável. Foi aí que a ciência virou a chave. A depressão não era só psicológica, era química. Nos anos seguintes, descobriu-se que 3 moléculas minúsculas no cérebro regulam grande parte do que sentimos e fazemos. De forma simplificada, é assim: serotonina, a molécula do bem-estar; dopamina, a molécula da motivação; noradrenalina, a molécula da energia. Quando essas substâncias estão em equilíbrio, a vida flui. Quando esse equilíbrio se quebra, o mundo perde a cor. E foi assim que nasceram os antidepressivos modernos. Mas aqui está o problema: tratar apenas a química do cérebro nem sempre funciona. Estudos mostram que até 50% das pessoas com depressão não respondem completamente aos antidepressivos. Por quê? Porque a depressão nem sempre começa no cérebro. Esse artigo recente, por exemplo, publicado na revista Translational Psychiatry, mostrou que a maioria dos médicos ainda precisa tratar a depressão por tentativa e erro, porque não existe uma única causa nem um marcador biológico simples que explique tudo. E vale lembrar, a depressão é uma condição séria. Em muitos casos, os antidepressivos são fundamentais, especialmente nas crises mais graves, quando o paciente precisa ser estabilizado para evitar complicações. Mas o tratamento não pode parar aí, porque por trás da crise existem causas mais profundas. A depressão é resultado de uma rede complexa de fatores, interações entre diferentes sistemas de neurotransmissores, substâncias inflamatórias e processos de neuroinflamação, respostas ao estresse, alterações no eixo HPA, o sistema que liga o cérebro às glândulas e ao cortisol, além de influências genéticas e fisiológicas. Mas não é só isso. O cérebro também depende de nutrientes. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E há ainda os fatores psicológicos, os nossos próprios padrões de pensamento, padrões que se repetem dia após dia. Por exemplo, nada dá certo para mim ou eu nunca vou conseguir. Esses pensamentos não passam despercebidos, eles moldam o cérebro. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando treinamos o cérebro com afirmações positivas, como eu sou capaz, eu mereço coisas boas, eu estou aprendendo, e cultivamos gratidão pelas pequenas coisas do dia, estamos aos poucos reprogramando os circuitos do nosso cérebro. Existem também os traumas do passado, emoções mal gerenciadas no presente, a falta de orgulho próprio, as situações difíceis da vida, ou até o bombardeio constante de notícias ruins. Tudo isso, fisicamente, molda a química cerebral. E talvez o mais surpreendente, o cérebro não trabalha sozinho. Existe uma linha direta entre o que sentimos e o que acontece dentro do nosso intestino.
Se você perguntar a qualquer pessoa onde nasce a tristeza, a resposta será quase sempre a mesma: no cérebro. Mas a ciência moderna descobriu algo incrivelmente interessante. Até 90% da serotonina do corpo não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. A maior parte dessa serotonina não entra diretamente no cérebro, mas ela influencia nosso estado emocional de forma indireta, por meio do nervo vago e da microbiota intestinal. Essa conexão entre intestino e cérebro é chamada de eixo intestino-cérebro e afeta tanto as funções gastrointestinais quanto a saúde mental. Além da serotonina, o intestino, e especialmente as bactérias que vivem nele, produzem uma série de substâncias neuroativas, como GABA, dopamina, acetilcolina e ácidos graxos de cadeia curta, que influenciam o funcionamento cerebral. Em outras palavras, parte da química das nossas emoções nasce no intestino. Mas o mesmo sistema que nos mantém equilibrados também pode nos derrubar. Quando o intestino está inflamado, desequilibrado, com bactérias ruins dominando, moléculas inflamatórias podem escapar para a corrente sanguínea e alcançar o cérebro. Lá, elas enfraquecem a barreira de proteção cerebral, tornando-a mais permeável. E quando essa barreira falha, o cérebro reage com inflamação. É o início da neuroinflamação, uma inflamação microscópica e silenciosa que muda a forma como os neurônios funcionam. Um estudo de 2019, publicado na Nature Microbiology, analisou mais de 1.000 pessoas. Os pesquisadores descobriram que indivíduos com depressão tinham níveis muito baixos de duas bactérias específicas no intestino, Coprococcus e Dialister. Essas bactérias produzem compostos que ajudam o cérebro a fabricar neurotransmissores. Sem elas, o cérebro perde parte da sua capacidade de manter o equilíbrio químico essencial para o humor e o bem-estar. E aqui está a parte reveladora. O que você come alimenta essas bactérias, ou mata elas. Em outras palavras, dietas ruins comprometem a diversidade da microbiota intestinal, afetando também o equilíbrio da química cerebral. E aqui entra um fator que pouquíssimas pessoas consideram: os nutrientes que o próprio cérebro precisa para funcionar. Imagine tentar construir uma casa sem tijolos, sem cimento, sem ferramentas. É exatamente isso que acontece quando o cérebro tenta fabricar serotonina, dopamina e outros neurotransmissores sem os nutrientes certos. E aqui está o problema. A dieta moderna é pobre justamente nos nutrientes que o cérebro mais precisa. Vamos aos essenciais. Ômega 3, a gordura do cérebro. 60% do cérebro é feito de gordura, e boa parte dessa gordura deveria ser ômega 3. Mas com a demonização das gorduras e o aumento do consumo de óleos vegetais refinados ricos em ômega 6, criamos um desequilíbrio perigoso. Estudos mostram que populações que consomem mais ômega 3, como os japoneses e islandeses, têm taxas muito menores de depressão. O ômega 3 não só reduz inflamação no cérebro, ele também melhora a comunicação entre os neurônios. Vitaminas do complexo B, o combustível dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, todas essas moléculas precisam de vitaminas do complexo B para serem fabricadas, especialmente a B6, B9 e B12. Deficiência de B12, por exemplo, pode causar sintomas idênticos aos da depressão: cansaço extremo, falta de motivação, névoa mental. Magnésio. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, inclusive na produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. E aqui está o ponto crítico: baixos níveis de magnésio estão ligados a um risco maior de depressão. Vitamina D. Vitamina D não é bem uma vitamina, é um hormônio, e receptores de vitamina D estão espalhados por todo o cérebro, inclusive nas áreas que regulam o humor. Estudos mostram que pessoas com níveis baixos de vitamina D têm até 2 vezes mais risco de desenvolver depressão. E aqui está o problema: a maioria de nós passa o dia todo longe do sol, ou usando protetor solar em excesso. Zinco. O protetor neural. O zinco participa de diversas funções ligadas aos neurotransmissores, e estudos mostram que pessoas com depressão frequentemente têm níveis baixos de zinco no sangue. Ferro, o transportador invisível. Ferro não serve só para evitar anemia. Ele também é essencial para o transporte de oxigênio até o cérebro e para a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina. Quando os níveis de ferro estão baixos, o cérebro literalmente sufoca. Cansaço, falta de concentração, apatia, sintomas que imitam perfeitamente a depressão. O cérebro, portanto, não é uma ilha. Ele é o reflexo direto do que comemos e, tragicamente, daquilo que não comemos.
Mas seria injusto e cientificamente incorreto dizer que a depressão se resolve apenas com nutrição. A casa que estamos construindo precisa de mais do que bons tijolos. Ela precisa de manutenção ativa, e a primeira ferramenta dessa manutenção é o movimento. Durante décadas nos disseram que o exercício é bom para o coração. O que não nos disseram é que ele é, talvez, ainda mais importante para o cérebro. Quando nos movemos, o corpo não está apenas fortalecendo músculos, ele está enviando mensagens químicas poderosas para o cérebro. O exercício físico é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que existem, ajudando a combater a mesma neuroinflamação que vimos começar no intestino. Mais do que isso, o movimento estimula a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Pense no BDNF como um fertilizante para os neurônios. Ele ajuda a criar novas conexões, fortalece as sinapses e protege as células cerebrais existentes. A segunda ferramenta, luz e sono. A luz solar não serve apenas para fazer o corpo produzir vitamina D. Ela é o grande maestro do nosso relógio biológico. A luz que entra pelos nossos olhos pela manhã envia um sinal ao cérebro. O dia começou. Esse sinal ajuda a regular o eixo HPA, o nosso sistema de estresse e a liberação de cortisol. E, crucialmente, garante que à noite o cérebro saiba a hora exata de produzir melatonina, o hormônio do sono. E aqui está uma das espirais mais perigosas da depressão, a insônia. A depressão causa insônia. A insônia piora a depressão. Um cérebro que não dorme é um cérebro que não se limpa, que não se repara e que não consolida memórias. E um cérebro que não se repara afunda ainda mais. Restaurar o ciclo do sono, muitas vezes começando pela exposição à luz solar matinal, é quebrar um dos pilares que sustentam o transtorno depressivo. E, finalmente, o fator que talvez seja o mais doloroso e o mais humano de todos, a conexão. O ser humano é, por definição, um animal social. Nossos cérebros foram programados para funcionar em tribo. A solidão crônica, o isolamento, funcionam no corpo exatamente como um estressor físico, aumentando a inflamação e o cortisol. A conexão social, por outro lado, libera a oxitocina, o hormônio do vínculo, que acalma o sistema nervoso e promove sentimentos de confiança. Mas é aqui que a depressão é mais cruel. Ela é um parasita que nos convence de que o isolamento social é mais seguro. Ela nos diz para ficarmos sozinhos, exatamente quando mais precisamos do outro. Romper esse isolamento, mesmo que com um esforço imenso, mesmo que seja apenas uma pequena interação, é um ato terapêutico fundamental. Há mais de 400 anos, Robert Burton caminhava pelos corredores de Oxford, tentando mapear a melancolia com as únicas ferramentas que tinha: filosofia e observação. Ele não sabia o que era serotonina. Não sabia que bilhões de bactérias dentro do seu intestino poderiam estar ditando parte do seu humor. Não sabia que uma deficiência de nutrientes ou a falta de luz solar poderiam agravar o quadro. Ele nem imaginava que seus próprios pensamentos estavam fisicamente moldando o seu cérebro. Hoje, nós sabemos. A depressão continua sendo um inimigo complexo, multifacetado. Ela não é só química, não é só psicológica, não é só nutricional, não é só inflamatória, nem apenas resultado dos nossos hábitos ou circunstâncias de vida. Ela pode ser, e quase sempre é, a soma de vários fatores. O tratamento moderno, o tratamento que realmente funciona, não pode mais ignorar nenhuma dessas peças. Ele precisa ser integrado. Envolve, sim, a química dos medicamentos quando necessários, mas envolve também a química dos alimentos, o poder do movimento, a regulação do sono, a luz natural que sincroniza o corpo e a mente, a força da conexão humana e, acima de tudo, o trabalho psicológico, o processo de compreender, ressignificar e reconstruir a própria história.